Começou. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Amara, eu sou assistente social, né? Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios para a deshospitalização de pessoas idosas em longas internações hospitalares, né? Aqui na primeira Mostra Nacional de Estudos em Ciências da Saúde. Eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, né? Eu sou assistente social, eu sou especialista na modalidade de residência em saúde mental, né? Foi a minha primeira residência. Eu também tive uma experiência enquanto eu estava na graduação. Eu estagiei durante 1 ano e meio no SESC, né, que tinha um trabalho social com jovens e idosos, né, pessoas idosas. Então, eu também pude experienciar um pouco o trabalho, né, no terceiro setor, né, com alguns projetos e também lidando com pessoas que trabalhando, né, ali com atendendo pessoas idosas, desenvolvendo trabalhos na área de arte, cultura, educação, né, a gente também tinha dentro do trabalho social com pessoas idosas ali no SESC. A gente tinha uma parte que também era com educação, né, que tinha o EJA. Então, eu tive algumas experiências, assim, trabalhando com pessoas idosas. Atualmente, eu sou assistente social residente na residência em saúde do adulto e do idoso do Hospital Universitário de Sergipe, né? Eu estou no meu segundo ano de residência, um hospital de média e alta complexidade. Então, a gente tem uma experiência, assim, né? Estou tendo uma experiência bem bacana com longas internações, né? Então, é esse o objetivo hoje, falar sobre os desafios para a deshospitalização de pessoas idosas. Então, vamos lá. O que é deshospitalização, né? É importante trazer que a deshospitalização vocês podem encontrar em algumas literaturas também como deshospitalização, né? A deshospitalização, desculpa, eu vou retomar porque eu acabei esquecendo a palavra, mas a deshospitalização, ela nada mais é do que a alta hospitalar segura. A gente pode ter uma alta hospitalar segura e insegura. Alguns hospitais, né? Algumas clínicas podem também desenvolver outras nomenclaturas para tratar sobre a mesma coisa, que é alta hospitalar segura ou insegura. Você pode também encontrar na literatura em saúde, né, você pode encontrar também a deshospitalização como desinstitucionalização. Desinstitucionalização. Por quê? Porque a gente considera que quando passa de um certo tempo, quando aquela pessoa idosa ou aquela pessoa com deficiência, né, ou com alguma necessidade específica, ela passa um bom tempo ali, né? Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, hospitalizada, a gente já considera que ela está fazendo parte da rotina daquela instituição. Isso não é legal, isso não é o nosso objetivo enquanto profissional de saúde. Né? A gente sabe que tem riscos nessa longa internação. No entanto, isso pode ocorrer por vários fatores que a gente vai tratar um pouco mais na frente, né? Então, vocês podem ter esse adendo, né, que vocês podem encontrar na literatura com outra nomenclatura, mas que vai tratar sobre mais ou menos a mesma coisa. É comum também falar sobre desinstitucionalização quando a gente está tratando sobre pessoas com transtornos mentais, pessoas com deficiência, quando a gente está falando sobre LPI também, né, sobre instituições de longa permanência para pessoas idosas. Então, a gente pode ter essa nomenclatura, né, pode ter esse ajuste de nomenclatura na literatura. E aí, aqui é a minha pergunta, né, o que é a deshospitalização? A deshospitalização, ela é a alta hospitalar segura. E como é que a gente consegue uma alta hospitalar segura? A gente consegue uma alta hospitalar segura quando a gente tem uma avaliação médica e multiprofissional. Quando a gente compreende, né, vê que aquele paciente ele está com um quadro clínico estável, né, que ele estabilizou os sintomas que fizeram ele dar entrada no hospital, que fizeram ele ser direcionado para um internamento, às vezes passou por alguma cirurgia, por algum procedimento, por uma biópsia, por algum tratamento ali que ele precisou fazer, ou internou para fazer alguns exames e acabou desestabilizando o quadro clínico, né, então quando a gente entender que aquele paciente, né, quando a gente avaliar tanto o médico quanto a equipe multiprofissional, que pode ser assistente social, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, né, profissional de educação física, desculpe, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, enfermagem, né, a enfermagem tem um papel muito importante também nessa avaliação. Então, quando essa equipe multiprofissional entender que esse paciente está estável clinicamente, é a hora da gente começar a pensar no planejamento da alta hospitalar.
A alta hospitalar ela não pode acontecer de uma hora para outra. A alta hospitalar ela precisa ter esse planejamento, né? A gente precisa fazer o planejamento dessa alta hospitalar. Então, a gente, nesse processo do planejamento da alta hospitalar, a gente vai ter o envolvimento do familiar e do cuidador, e a gente também vai ter que fazer todas as profissões, né, todos que estão envolvidos ali no manejo, na assistência em saúde daquele paciente, a gente vai ter que fazer uma orientação e um guia seguro de uso de medicações. Né, a gente faz as orientações e geralmente a farmácia, né, uma atribuição da farmácia, fazer esse guia seguro do uso de medicações, fazer na saúde mental, a gente chama de GAM, que é Gestão Autônoma da Medicação, que é justamente trazer formas mais lúdicas, ou que o paciente possa identificar de forma mais rápida qual a medicação que ele vai tomar em cada horário, né? Colocar símbolos, colocar algumas coisas que façam aquele paciente rapidamente olhar e saber qual vai ser a medicação que ele vai tomar. É uma identificação mais fácil dessa medicação. A gente também vai ter a articulação com a rede de saúde e assistência social para poder fazer essa deshospitalização, né, do paciente. A articulação com a rede que envolve o cuidador. Essa articulação com a rede que envolve o cuidador tem a ver com, por exemplo, às vezes você tem um paciente que para fazer a desinstitucionalização dele, para fazer a alta dele, a pessoa que cuida dele é uma filha que tem filhos pequenos, que o paciente está com uso de muitos dispositivos, ele precisa ter uma assistência, né, um pouco mais ali o tempo todo, né? Tem a alimentação de 2 em 2 horas, tem a medicação de 2 em 2 horas, e aí essa pessoa que está cuidando dele também já tem outras responsabilidades. Então, às vezes a gente vai ter que, por exemplo, né, a gente, né, assistentes sociais, a gente vai ter que fazer um trabalho, por exemplo, de, às vezes, tentar encontrar uma creche que tenha atendimento integral para aquelas crianças, né, verificar, envolver outras pessoas da família que possam fazer essa corresponsabilização, né, e dividir as tarefas que têm para serem executadas com respeito àquele paciente, verificar o entorno desse cuidador, né, se esse cuidador já não está muito sobrecarregado, porque a gente encontra, né, muitas famílias também que vão ter, além de uma pessoa idosa que tem, né, necessidades ali específicas, que estão que está em uso de algum dispositivo, que tem uma necessidade nutricional específica ali, às vezes essa pessoa também tem outra pessoa com deficiência em casa, que também precisa de cuidados, tem crianças na casa, às vezes a pessoa trabalha também, né? Tem pessoas que também, além de terem suas responsabilidades, né, cuidando dos membros da sua família, também vão estar trabalhando, né, em outras coisas, né, desenvolvendo outros trabalhos. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar ampliado sobre quais são as necessidades também desse cuidador. E aí a gente vai ter aqui também, quando a gente começa a pensar o planejamento, né, de uma alta segura para esse paciente, a gente tem que pensar na identificação de fatores de risco e de proteção. Nessa identificação de fatores de risco e de proteção é justamente um pouco do que eu falei no item anterior, né? É você tentar identificar junto, né? Você com os outros profissionais, né? A equipe multiprofissional, começar a avaliar quais são os fatores que podem levar esse paciente a reinternar, né? Esse paciente, ele pode desestabilizar. Se ele desestabilizar, para onde é que ele vai ser, por onde é que ele vai ser socorrido, né? Para onde ele vai? Tem acesso, o SAMU tem acesso? Ele tem acesso a uma urgência? Essa família, ela tem entendimento de quais são os passos, né, que esse paciente precisa, qual o passo a passo que esse paciente precisa, caso ele desestabilize, ou caso ocorra, ou caso tenha alguma intercorrência ali, essa família está ciente disso, esse cuidador está ciente disso, ou até mesmo se esse paciente for direcionado para uma ILPI, né, para uma instituição de longa permanência para idosos. Essa ILPI, ela tem condições realmente de receber essa pessoa idosa que precisa desse cuidado específico? Ela vai ter condições, ela vai ter cuidador, ela vai ter uma organização, vai ter essa disposição para poder cuidar dessa pessoa. Tudo isso é fator de risco e de proteção para aquela pessoa, e que a equipe multiprofissional ela tem como responsabilidade, né, de avaliar, de identificar, de conversar sobre isso, né, pensar quais são as soluções para isso. Né? A gente também vai ter
no planejamento da alta, né, do paciente, né, da pessoa idosa, a gente vai ter um treinamento para sinais e sintomas de alerta. Justamente isso, né, para envolve todas as profissões. Então, a gente vai ter sinais e sintomas de alerta, principalmente de questões clínicas, né, que envolvam ali o uso de algum dispositivo. Que aí o outro ponto é justamente sobre isso, né, treinamento para uso e manuseio de dispositivos. A gente sempre tem esse processo de treinar o cuidador, o familiar, né? Várias pessoas da família ali que vão cuidando da pessoa, né? Que vão ali se apresentando como cuidadores do paciente. A gente vai fazendo esse treinamento, né? De como manusear, por exemplo, uma TQT, né? Um traqueóstomo, como manusear uma GTT, né? Que é por onde faz a alimentação, como manusear uma bolsa de colostomia ou ileostomia, quais são os sinais, né, de que essa bolsa está infeccionada, de que começou a infeccionar, de que está tendo algum tipo de vazamento, quais são esses sintomas, né, como é que também a pessoa começa a ter, por exemplo, febre, está tendo febre, está tendo algum incômodo, como é que essa pessoa demonstra esse incômodo, sabe? Então, isso faz parte da, do treinamento da equipe multiprofissional para poder passar para essa família passar a corresponsabilização do cuidado, né, fazer essa transferência do cuidado com responsabilidade e com calma mesmo, né, com paciência, porque nem sempre os familiares eles vão ter, às vezes é muita coisa às vezes é uma mudança radical assim de vida, né, para aquelas pessoas, tanto para o paciente quanto para os seus familiares, né, para os seus cuidadores. Muitas famílias, às vezes, não vão exercer o cuidado direto, mas vão ter que contratar cuidador para poder cuidar daquela pessoa. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente vai estar alerta, né, para como cada paciente precisa ser cuidado, né, como cada paciente vai apresentar suas necessidades. Aí aqui também a gente coloca as orientações nutricionais, que são muito importantes, principalmente quando a gente está falando sobre o uso de dispositivos, né? Sobre o uso de GTT, sobre o uso de sonda para alimentação. A gente vai precisar muito da nutrição, né? A gente precisa de todas as profissões de saúde, elas são muito importantes para o cuidado efetivo da pessoa idosa que precisa, né, de um processo de cuidado ali mais longo. Aqui também a gente colocou as orientações multiprofissionais, que são, é isso, né? A gente avalia aquele paciente enquanto equipe multi, e depois a gente também vai ter que fazer encaminhamentos, fazer contrarreferências para outros equipamentos da rede, apontando quais foram as necessidades que a gente avaliou daquele paciente. Então, está. Desculpa. E aí, quais são, né? Eu coloquei aqui o primeiro desafio, quando a gente está falando sobre a deshospitalização de pessoas idosas em longas internações. E eu acho que é importante também trazer aqui que esses desafios eles não são só para pessoas idosas, né? Esses desafios também são, às vezes, muitas vezes, na verdade, quando a gente tem, por exemplo, pessoas com doenças raras, com doenças raras, autoimunes, que cronificaram de alguma forma, né? Quando a gente tem pessoas com deficiência em situação de interdependência, a gente também vai ter essa dificuldade para fazer a deshospitalização, porque geralmente, né, está ligado à questão de a pessoa fazer uso de algum dispositivo, né, fazer uso de algum dispositivo, da pessoa às vezes precisar de um aspirador, de um respirador, desculpa, né, de um aspirador também, da pessoa precisar fazer, às vezes, alguma adaptação no imóvel que reside, né, às vezes vai depender também do município, né, do município que vai receber aquela pessoa, se ele tem condições de arcar com os custos que aquela pessoa precisa. Às vezes precisa comprar algum material algum material ou algum medicamento que é muito caro. Então, tudo isso vai afetar esse processo da alta hospitalar dessa pessoa. Às vezes, por mais que essa pessoa tenha condições clínicas de receber alta, né, e mesmo a gente sabendo que corre o risco de ter uma infecção ou alguma coisa assim, a gente não pode transferir essa pessoa, transferir esse cuidado, sem ter a certeza, né? Sem ter ali algumas condições básicas para que aquela pessoa vá para casa, ou vá para alguma instituição, ou vá para algum lugar que tenha condições de recebê-la e prover os cuidados que ela necessita minimamente. Então, né?
No primeiro desafio, eu coloquei que vai ser a comunicação e o trabalho multiprofissional. Então, aqui eu coloquei uma figurinha retratando, né, como se ele estivesse ali avisando que deu alta, né, tipo, deu alta, né, isso não é legal, né, a gente precisa conversar enquanto equipe para poder dar essa alta, planejar essa alta, ou então também, eu coloquei outra imagem que coloca uma pessoa chegando lá, né, e colocando tudo, né, é, o que fazer, né, ou para fazer, né, como se fossem somente metas para serem alcançadas. Isso também não é legal, isso não se configura um trabalho multiprofissional, né? Não é uma pessoa só que determina o que tem que ser feito. É uma equipe multiprofissional que determina e organiza esse cuidado, né? O que é prioridade no momento, o que é que a gente precisa de mais tempo para organizar, como é que a gente alcança uma meta estabelecida, isso é feito em equipe. Então, a gente também tem, eu coloquei aqui outra imagem, né, que retrata um desinteresse, né, por parte da equipe, ou então uma pessoa só falando e as outras apenas ouvindo, né, sem aquele envolvimento. E aí aqui eu coloquei, né, a forma que seria correta, que é justamente no trabalho multiprofissional, essa interdisciplinaridade, né, as pessoas, cada uma elencar ali o que precisa ser feito e ir acompanhando essas metas, né. Então eu achei bem interessante essa imagem, né, que cada um está ali colocando juntos, né, que cada um pode fazer a respeito daquele paciente. A conversa, né, a equipe multiprofissional, ela precisa conversar, ela precisa elaborar, né, como vai ser esse cuidado, por que ele está sendo feito, qual é o objetivo a ser alcançado, quando a gente, né, está organizando ali o que aquele paciente precisa, mais uma vez, né, a conversa, porque a gente precisa avaliar e reavaliar o nosso trabalho e qual o objetivo do nosso trabalho, quando a gente está falando sobre um paciente que precisa, né, tem alguns critérios para receber essa alta hospitalar. Pronto, aqui também, né? Mais uma vez, ele vai colocando ali metas, né? Cada pessoa da equipe vai colocando como vai alcançar alguma coisa e por que vai alcançar. E aqui, né, que é o trabalho, justamente isso. É o trabalho em conjunto da equipe multiprofissional que vai estabelecer esse cuidado mais atencioso, né? Esse cuidado com mais responsabilidade, esse cuidado que pensa realmente qual é o objetivo desse trabalho. Só um instante. Pronto, aqui. Aí aqui, como segundo ponto, né, como segundo desafio, eu coloquei o reconhecimento, precarização e a polivalência dos profissionais de saúde. Aí eu coloquei essa imagem, né, do reconhecimento. Aí aqui a gente tem, eu tirei essa informação do Saúde, que é um sindicato, né, para profissionais de saúde de Rio Preto, que ele lançou agora em junho uma comunicação falando sobre as condições precárias de trabalho com jornadas excessivas, baixos salários e falta de infraestrutura, né? Ele estava falando sobre quais são as condições de trabalho dos profissionais de saúde no Brasil. E aí ele fala aqui, né, condições precárias de trabalho com jornadas excessivas, baixos salários e falta de infraestrutura, desvalorização profissional com baixo ou nenhum reconhecimento social e econômico, adoecimento físico e emocional que leva a afastamentos frequentes ou prolongados e saídas da área profissional, a gente tem visto isso, né, enquanto profissional de saúde, quando a gente participa de alguns congressos, quando a gente vai, né, consegue ver. A gente tem visto alguns trabalhos também, né, que estão sendo apresentados em alguns congressos falando justamente sobre isso, sobre profissionais da área da saúde que estão saindo da área da saúde, né, não estão querendo mais ir para assistência em saúde, realmente. A gente tem essa dinâmica. A gente tem uma precarização das relações de trabalho de forma geral no Brasil, né, mas os profissionais de saúde, eles são diretamente afetados por isso, porque a gente se forma para cuidar de pessoas e a gente sente que não tem ninguém cuidando da gente, não tem ninguém valorizando a gente, né? Aqui também, quando ele fala sobre a desvalorização profissional com baixo ou nenhum reconhecimento social e econômico, a gente do serviço social também a gente sente isso bastante, assim, né? A nossa profissão, ela tem uma evolução histórica que vem de um cunho mais caritativo, mais religioso, e a gente se tornou uma profissão que mudou isso, né? A gente hoje nós somos reconhecidos desde os anos 90 como profissionais de saúde, mas esse reconhecimento, na efetivação desse reconhecimento, né, de forma prática, ele não acontece,
porque as pessoas ainda não entendem que o serviço social é uma profissão da saúde, as pessoas ainda não entendem como os determinantes sociais vão afetar a saúde, né, como os determinantes sociais vão ali afetar as condições clínicas de uma pessoa, as pessoas ainda não compreendem isso. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, chega para a gente comentários assim, eu achei que o assistente social só dava cesta básica. Eu acho que eu não sabia que serviço social trabalhava em hospital, sabe? Ou então comentários também sobre, tipo, você é só a moça da prancheta, sabe? Tipo, essas coisas, elas estão tanto no mínimo, assim, do dia a dia, quanto de forma geral, né? Das pessoas não saberem que a sua profissão realmente está ligada a condições reais, né? Necessidades reais de saúde, sabe? Então, isso é bem complicado no dia a dia. A gente também tem a desvalorização por meio dos salários que são oferecidos, né? A gente tem um processo de fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, e quando a gente vai ver processos seletivos, até alguns concursos, a gente vê salário mínimo pagando R$ 1.500 para você executar ali, né, um serviço que você passou, às vezes, 7, 8, 10 anos estudando para poder realizar ele. Então, isso é muito complicado, né? Isso desvaloriza e desmotiva o profissional. Então, retomando aqui, né, o Sem Saúde, ele continua dizendo que o adoecimento físico e emocional leva aos afastamentos frequentes ou prolongados e às saídas da área profissional. Aí a gente também vai ter um déficit de formação especializada, característico de áreas afastadas ou remotas e na alta complexidade, justamente. A gente tem uma falta de profissionais especializados na alta complexidade. Isso a gente pode encontrar na literatura, né, o debate sobre isso, e a gente tem visto algumas profissões frequentemente, né, se colocando a respeito disso, né, a respeito da necessidade de profissionais especializados, da necessidade de qualificação profissional cada vez maior, né, para acessar, inclusive, algumas ofertas de emprego, a gente precisa ter uma qualificação um pouco maior. Então, a falta de incentivo para a permanência em regiões do interior ou em comunidades vulneráveis. Então, a gente também aqui no Nordeste, né, eu sou nordestina, eu sou aqui de Sergipe, e a gente percebe isso, por exemplo, aqui em Sergipe. A gente vê muitos profissionais que se formam aqui em Sergipe, e para ter acesso, às vezes, a um mestrado ou doutorado, ou ter acesso a um concurso público, a um processo seletivo que pague melhor, a gente vai para outras regiões do país para ter justamente, né, a gente também conseguir melhores condições de vida para a gente, né, conseguir também alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, isso é um problema que a gente também vê agora recente, a gente viu, por exemplo, que o governo, né, federal, ele lançou recente o programa Mais Especialistas, tanto vai ser ampliação para a residência médica quanto para a residência multiprofissional, e o programa também Mais Médicos, né, justamente para tentar diminuir um pouco essa desigualdade, né, nas regiões do país que sofrem, né, com algumas questões do tratamento de alta complexidade ou de média complexidade e a oferta de especialistas que é baixa, né? Então, isso tudo aqui que eu estou colocando, gente, isso vai afetar a forma como a gente se relaciona com o nosso paciente. É importante a gente falar sobre isso, né? Aí aqui eu coloquei as imagens, né, do reconhecimento, precarização e polivalência, que é justamente o que eu estou falando com vocês aqui. Você se forma, você estuda, e aí quando você chega no mercado de trabalho, quando você começa ali a trabalhar, né, eu como residente agora, né, e acompanhando também outros profissionais, você fica um pouco ali desnorteado, né? Essa imagem foi para fazer um pouco sobre isso. Aí o SEBS, né, que é eu esqueci a sigla agora, mas é um Centro de Estudos em Saúde Brasileiro, se não me engano, eu acho que eu estou falando a sigla errada. Mas desde 2013 ele já vinha falando sobre isso. E aí aqui eu trouxe um trecho onde ele fala sobre a enfermagem, né? Ele fala que o que tem repercutido de forma avassaladora sobre os profissionais de saúde em vários estados e municípios brasileiros e se configura na percepção de desvalorização das profissões. São os baixíssimos salários, a diferença salarial entre as diferentes categorias, o assédio moral, a falta de estímulo para o exercício do potencial de criatividade dos indivíduos e o sofrimento no trabalho. Eu achei bem importante trazer assim, essa citação do SEBS, por quê? Porque, imagine, você dá um plantão de 12 horas, de segunda a sexta, ou às vezes você dá um plantão 12 por 36, e aí, nessa rotina de trabalho, que é cansativa,
e você tem uma demanda muito grande de pacientes para serem atendidos, e aí você às vezes ainda sofre com assédio moral, você não vai ter estímulo. Você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos trabalhando naquele local, e aí você não vai ter estímulo para justamente cuidar dos seus pacientes. Você não vai ter estímulo para exercer a sua criatividade, para você fazer alguma coisa diferente ali com aquele paciente, ter um olhar um pouco mais sensível para a demanda daquele paciente. Poxa, se não estão vendo você como pessoa, se não estão te reconhecendo como pessoa, como profissional de saúde, como é que você vai reconhecer o outro? Como é que você vai olhar para o paciente e dizer assim, caramba, ele está passando por algo muito difícil, vou tentar fazer alguma coisa para ajudar ele hoje, ou para diminuir hoje essa tensão, né? Vou tentar diminuir esse conflito de alguma forma. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Se no nosso dia a dia a gente tem uma polivalência, uma demanda muito grande para poucos profissionais, e a gente é cobrado o tempo todo a bater meta, a dar conta de tudo que aparecer, a gente vai ter que dar conta. Então, é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente refletir sobre como a gente está ficando sobrecarregado e como é que a gente está tão sobrecarregado e como é que a gente vai cuidar desse paciente se a gente já está tão sobrecarregado, se a gente já está tão cansado, se a gente não quer saber, sabe? A gente não vai querer discutir sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa criar formas de refletir sobre o que é que está acontecendo, né, na assistência em saúde. É justamente o que eu coloquei a imagem, né, de um paciente, de um profissional um pouco triste. E aqui eu trouxe essa nota de dezembro de 2024, do COFEM, que ela fala, né, sobre as enfermeiras. Era essa nota que falava sobre as enfermeiras, desculpa. É notório que as dificuldades vividas pelas enfermeiras no Brasil não se restringem à insuficiência da remuneração. Também há as longas jornadas de trabalho, a necessidade de manejar múltiplos vínculos trabalhistas para sobreviver e as formas cada vez mais precárias de contratação, entre outros problemas. Para um grupo de pesquisa do Rio de Janeiro, uma palavra, ou melhor, um conceito, sintetiza a realidade que vivem essas trabalhadoras e trabalhadores: superexploração. Justamente. Um pouco mais, né, sobre o que a gente já vinha comentando. E aqui eu coloquei uma pergunta. As minhas condições de trabalho afetam o meu paciente? O que é que vocês acham? Né? Eu sei que a palestra vai ser gravada, mas depois eu dou uma olhada nos comentários, se vocês responderem. As minhas condições de trabalho afetam o meu paciente? Sim, afetam. As nossas condições de trabalho vão afetar a forma como a gente enxerga aquele paciente. Né? Se a gente está se sentindo exausto emocionalmente, se a gente está se sentindo exausto, a gente vem trabalhando, por exemplo, a gente tem profissionais, diferentes profissionais, que na madrugada, né, o turno da madrugada, da noite, da madrugada estão em um local, manhã e tarde estão trabalhando em outro. Às vezes para conseguir um salário mínimo ali, né? Às vezes para conseguir um salário minimamente decente para poder manter a sua vida. Esse profissional que está trabalhando em 2 locais, 3 locais às vezes, como é que ele vai ter condições de pensar, de ter um olhar ampliado, de ter um olhar crítico, né, de refletir sobre a prática profissional dele com os pacientes, né, com as pessoas que estão ali. Se esse profissional já está tão desgastado, se ele já está tão cansado. Não tem como, gente, não tem como. Né? Se a gente já está esgotado emocionalmente, se a gente já está esgotado fisicamente, a gente não vai conseguir refletir sobre quais são as necessidades dos nossos pacientes. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir refletir sobre qual é o contexto social, comunitário, familiar, emocional daquele paciente. Entende? Então, isso vai gerar um desgaste nas relações muito grande. Isso gera um desgaste nas relações interprofissionais e nas relações com o paciente também. A gente fala muito, né? A gente tem na historicidade do SUS, da construção do SUS, e nas políticas nacionais, né, de saúde, a gente fala muito sobre a humanização, a gente fala muito sobre a horizontalidade do cuidado, né, sobre a horizontalidade do cuidado, mas como é que a gente exerce a horizontalidade do cuidado? Como é que a gente exerce acolhimento em saúde se a gente está vendo os profissionais cada vez mais desgastados, cada vez mais explorados, superexplorados, né? A gente tem um índice de profissionais de saúde, quando você tem algumas pesquisas que elencam por profissão, a gente tem, por exemplo, o serviço social estando ali no ranking dos profissionais que mais adoecem por burnout. Né? Por que está acontecendo isso? Né? Por que a gente vê índices cada vez maiores de profissionais de saúde adoecendo
né, estando afastados das suas funções, por conta do adoecimento emocional, né, por conta do sofrimento, de um transtorno mental, né, de um sofrimento psíquico intenso. Por que está acontecendo isso, né? O que está acontecendo na base? O que está acontecendo na base que está fazendo isso? Então, a gente precisa refletir sobre isso para a gente pensar o que está sendo ofertado para os nossos pacientes, para os nossos usuários. Aí aqui, eu fiz essa reflexão, né? E aí eu quis trazer um pouco sobre quais são os desafios que estão direcionados diretamente à pessoa idosa, né? Quando a gente recebe uma pessoa idosa dentro de uma internação longa, né, de uma internação hospitalar, a gente vai receber essa pessoa e a gente vai pensar algumas coisas sobre ela. A gente vai ter que analisar algumas coisas sobre ela, né? Para algumas profissões isso vai ter o nome de anamnese, para outras profissões isso vai ter o nome de entrevista social, como é para a minha profissão. Né? A gente vai ter ali uma entrevista social, e aí essa entrevista social ela vai sendo alimentada durante os atendimentos, né? Quando a gente vai conversando com a rede, quando a gente vai dialogando. E aí, quando a gente está falando sobre essa pessoa, né? Como eu falei antes, que pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa com um adoecimento crônico, né? Que de alguma forma ali, alguma questão cronificou, né? Mas aqui o foco da palestra é pessoa idosa, pode ser também uma pessoa com deficiência. Quando a gente vai avaliar essa pessoa, a gente vai avaliar a trajetória pessoal dela. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Por que ela está aqui? Como foi que ela chegou aqui? Né? A trajetória familiar, né? Quem compõe aquela família, né? Lembrando que família não existe uma família só, são famílias, né? São diversas configurações familiares. E aí a gente tem que pensar também, quando a gente está falando de pessoa idosa, a gente tem que pensar que nos últimos anos as famílias elas têm se configurado de uma forma cada vez mais enxuta, né? As pessoas elas têm cada vez menos filhos, as condições socioeconômicas do país são cada vez mais, né, difíceis. Então, o acesso, né, o acesso, o poder de compra, né, das famílias diminuindo, então, com certeza, a gente vai ter uma diminuição do número de filhos. A gente também vai ter o acesso da mulher ao mercado de trabalho, né? A gente vai ter uma criticidade maior com respeito, né, às questões envolvendo gênero. Então, a gente vai ter uma mudança nessa configuração das mulheres, né, das mulheres podendo aí se empoderando, né, e conseguindo repensar, né, as questões ligadas à maternidade, as questões ligadas a gênero. Então, a gente vai ter essa diminuição das famílias. Então, a gente também vai ter que avaliar, né, quem é essa família, quem é esse suporte familiar para essa pessoa, quem é a rede de apoio dessa pessoa, como se configura essa rede de apoio. A gente também atende, agora, né, também um pouco da minha experiência pessoal recente, eu atendi alguns pacientes que eles eram filhos únicos, eram pessoas idosas que eram filhos únicos, então realmente não tinham, assim, já tinham uma rede familiar envelhecida também, né, que já estava passando por seus próprios processos de adoecimento, que não poderiam dar conta daquele paciente, não poderiam efetivar o cuidado daquele paciente. Então, isso tudo faz parte da nossa análise, né? Tanto da análise do serviço social, quanto da análise da equipe multiprofissional que vai fazer a assistência de saúde para aquele paciente. Aí aqui eu coloquei também um outro ponto, que é conflitos, estigmas e preconceitos. E aí, às vezes, a gente coloca, muitas vezes, somente como sendo os conflitos, os estigmas e preconceitos do profissional de saúde com o paciente, né? E muitas vezes pode ser que não, gente. Às vezes pode ser que o conflito, o estigma ou o preconceito venha do paciente para a pessoa que está fazendo assistência em saúde. Às vezes por ser uma pessoa negra, às vezes por ser uma pessoa LGBT, de alguma forma ali, mesmo a pessoa usando jaleco, mesmo a pessoa usando alguma paramentação, a pessoa identifica que ela é uma pessoa, né, LGBT, e aí faz algum comentário, assedia, faz alguma questão ali, né, e aí muitas vezes a resposta para essas ações é aquela história assim, ah, mas já é uma pessoa idosa, ah, mas ignora e tal. E não funciona bem assim. A gente não pode permitir que certas coisas aconteçam, sabe? A gente precisa conversar sobre, a gente precisa fazer um processo de educação em saúde. Então, essa relação do conflito, estigma e preconceito, ela é uma relação que pode ser de um para o outro e vice-versa. E é importante a gente falar sobre isso quando a gente está falando sobre
o atendimento com pessoas idosas, né? Não dizendo que a pessoa idosa vai ser essa pessoa preconceituosa, ou, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é um dos desafios que constituem o atendimento, quando a gente está falando também de longas internações hospitalares, né? Que aí também vai se relacionar com um outro ponto, que é o da fragilidade emocional ou cognitiva. A gente tem algumas pesquisas, a gente já tem alguns dados, né, que estão aí alicerçados, né, na literatura em saúde, sobre como há um declínio cognitivo e emocional da pessoa idosa durante uma longa internação. A pessoa pode ter abrir um quadro de delírio, a pessoa pode ter alguns outros sintomas psiquiátricos ali, e isso dificulta a assistência à saúde daquela pessoa, né? Você imagina, às vezes, você atender o mesmo paciente, né, por 3, 4, 5, 6 meses. E aí tudo que você tenta, né, assim, todos os encaminhamentos que você faz para a rede, as tentativas que você faz com ele, dele aceitar a fisioterapia, dele aceitar o tratamento, não dá certo, ele não aceita, ele não quer, ele arranca a sonda, né, falando assim, de forma geral, ele arranca a sonda, enfim, ele não é muito receptivo ao seu exercício do cuidado. Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente lida com isso? E aí piora se esse paciente ele tem esse preconceito contra o profissional que está exercendo cuidado, ou se o profissional tem esse preconceito contra o paciente, porque, sei lá, descobriu que o paciente fez alguma coisa que ele julgou que é errado, que ele acha que não é daquela, não deveria ser daquela forma. Isso pode acontecer, gente. A gente está falando de relações humanas. Relações humanas, elas são, assim, podem ser conflituosas. Então, a gente precisa pensar nesses pontos quando a gente está falando sobre uma longa internação. E aí a gente também tem aqui a avaliação da fragilidade da rede familiar e do suporte, né? Que aí a gente identifica, né, essa fragilidade e aí a gente vai ter que pensar sobre isso, sobre quem é essa pessoa que pode estar oferecendo esse suporte, quem é essa pessoa que pode estar ali no hospital acompanhando aquela pessoa, sendo acompanhante daquela pessoa. E aí a gente também vai ter ainda falando sobre os desafios, né, que vocês já viram que são muitos, quando a gente está falando sobre a deshospitalização de pessoas idosas, a gente vai ter os entraves com a rede intersetorial, por exemplo. Em rede intersetorial, gente, é rede de saúde, rede de assistência e outras redes. Pode ser que a gente precise do terceiro setor, pode ser que a gente precise de outras instituições que às vezes muitas vezes não vão compor aquele ordenamento, né, que a gente conhece quando a gente estuda, que vai ter ali tudo desenhadinho, né, às vezes a gente vai ter, de acordo com cada região, de acordo com cada município, uma estrutura local diferente para dar suporte para esse paciente, e a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que saber quem é essa rede. E esse ponto, inclusive, é um ponto interessante que eu vou destacar aqui. Isso não é papel somente do assistente social. Não é só o assistente social que precisa saber quem compõe a rede intersetorial. Não é. Todo profissional de saúde precisa saber qual é a rede intersetorial em que ele está inserido, qual é a rede de assistência em saúde, qual é a rede de assistência social que oferece e que tem equipamentos e oferece serviços para aquela população. Por quê? Porque às vezes fica parecendo muito que é papel somente da assistente social, mas não é. Se vocês lerem as políticas, né, nacionais de saúde, a Política Nacional de Atenção à Saúde, a pessoa LGBT, a Política Nacional de Saúde à População Negra, a Política Nacional de Imunização, vocês sempre vão ver que o profissional que é para o profissional de saúde. Não está dizendo ali que é para um profissional em específico. Os profissionais de saúde, eles precisam conhecer, isso faz parte da integralidade do cuidado, isso faz parte da equidade em saúde. Os profissionais, eles precisam saber e reconhecer em que território eles estão trabalhando, qual é o território que eles pisam, né? De onde vêm aqueles pacientes, para onde vão aqueles pacientes. Isso é cuidado em saúde também, sabe? Então, a gente vai ter, né, retomando, entraves com a rede intersetorial. Esses entraves podem ser, por exemplo, a gente tem alguns casos aqui, quando o paciente, né, quando a pessoa idosa precisa ir para uma instituição de longa permanência, seja a instituição de longa permanência pública ou privada, pode ser que ela não aceite aquele paciente. Por quê? Porque existem critérios que são elaborados pelas instituições para receber aquele paciente. E, às vezes, nesses critérios, eles colocam, né, como critérios que eles não recebem pessoas com dispositivos.
porque eles não vão poder oferecer o cuidado, entende? Eles não vão poder oferecer o cuidado para aquela pessoa. Então, a gente vai ter, às vezes, esses entraves. Só um instante. Então, eles não vão poder oferecer esse cuidado para aquela pessoa. Então, eles vão negar, entre aspas, que aquela pessoa vá para lá. E aí a gente vai buscar outro local que possa oferecer esse cuidado para aquela pessoa que a gente precisa fazer a institucionalização. A gente também vai ter, né, a ausência de recursos financeiros. A ausência de recursos financeiros, eles podem ser tanto dos familiares, né, tanto dos familiares ou dos cuidadores ali, que muitas vezes, gente, a pessoa que vai cuidar de uma pessoa idosa, de uma pessoa com deficiência, que está nesse processo de alta hospitalar, né, de desinstitucionalização, muitas vezes não é uma pessoa que tem um vínculo biológico, né, às vezes é um vínculo afetivo ali que vai fazer, que vai prover esse cuidado. E muitas vezes essa pessoa ela vai ter ausência de recursos financeiros. E essa ausência de recursos financeiros também atravessa os municípios. Né? Pode ser que o município, às vezes, a gente já teve casos do município que não tinha, ele não tinha previsão de gastos, né? Não tinha previsão de recurso para comprar. Tinha uma paciente que o município dela não tinha previsão de recurso para comprar as bolsas de colostomia dela. E aí eles queriam fazer um trato, né, com o município daqui, né, com a capital, para poder a capital fazer ter esse custo, né, sendo que não era nem do mesmo estado a paciente. E aí a gente tem algumas outras discussões sobre isso, né? Mas para vocês verem, a ausência de recursos financeiros, ela pode ser tanto por parte dos familiares ou dos cuidadores, quanto também por parte do município, do estado, que às vezes não vai ter previsão orçamentária para dar conta daquele dispositivo. Às vezes comprar um respirador, às vezes a compra de alguma medicação, né? A gente tem pacientes que vão ter que fazer a judicialização para poder fazer compra de medicação. Às vezes a gente vai ter também pacientes que vão ter que acessar, né, fazer a judicialização. Me desculpe, inclusive, eu deveria ter colocado aqui no slide que um dos pontos seria a judicialização em saúde, né? É uma questão que está sendo bem comum, é a judicialização. A gente pode ter pessoas que vão judicializar para ter acesso, por exemplo, a uma prótese, a uma, é, a um, a uma prótese, a uma cadeira de rodas, a, a uma cama hospitalar, é bem comum, tem pacientes que precisam da cama hospitalar, né, por várias questões, por várias razões clínicas também, e aí a cama hospitalar vai ter que ser judicializada, né, aqui, inclusive aqui no meu município é por via da judicialização. A ausência de familiares ou cuidadores eu já mencionei, né, como uma das dificuldades. A interdependência, que é justamente essa situação, é uma situação, né, a pessoa ela pode estar em situação de interdependência ou não, mas a interdependência é essa relação de que a pessoa, muitas vezes, essa pessoa idosa, ela vai precisar de alguém que a alimente, que a dê banho, que troque sua fralda, que forneça suas medicações, que manuseie, às vezes, essas medicações, né, que pode ser pela sonda, pode ser por uma GTT, fazer, às vezes, a limpeza de uma bolsa de colostomia, enfim, aspiração, né, também é uma questão bem comum, troca de curativos, né, para uma LPP, né, uma lesão por pressão, enfim, a gente vai ter a situação de interdependência, ela pode se configurar de várias formas, mas é uma questão bem comum quando a gente está falando de pessoas idosas, e tem sido, geralmente, o que a gente tem, né, nessa relação de deshospitalização. A maioria dos nossos pacientes são pacientes que tiveram ali um declínio, né, clínico, tiveram um declínio da sua saúde, e infelizmente estão nessa relação de que precisam o tempo todo, né, de alguém ali para cuidar deles, para verificar como eles estão, enfim, existe essa relação de interdependência. A gente também vai ter, como um dos desafios, o manejo da equipe multiprofissional, que é um pouco isso que eu também estava trazendo, né, que além da questão das relações interpessoais dentro da equipe multiprofissional, né, de como essa equipe multiprofissional
se organiza para prestar esse cuidado, se inclusive essa equipe multiprofissional se reconhece enquanto equipe multiprofissional, ou se essa equipe às vezes, muitas vezes não se vê, não se vê numa relação horizontal, sabe? Uma relação horizontal que eu digo todos estão aqui, todos nós somos profissionais de saúde, cada um tem sua competência, né? E vamos juntos exercer o cuidado para, né, aquelas pessoas que necessitam. Muitas vezes as equipes muito profissionais elas são organizadas dentro de uma hierarquia, né? Que às vezes, muitas vezes é o médico acima e as outras profissões estão abaixo, né? E isso não é o que a gente quer, nem o que a gente pensa enquanto uma relação positiva, né? Dentro de uma equipe muito profissional de saúde. Então, quando a gente está falando aqui sobre o manejo, a gente está falando justamente isso. Relação inter pessoal, né, essa relação interprofissional também, e o manejo da equipe multiprofissional com o paciente, com a família, com a rede, né, como eu falei ali quando eu estava falando sobre isso, sobre a rede intersetorial, é essa visão multi-ampliada, né, essa visão de clínica ampliada, né, por exemplo, quando a gente está falando de atenção primária, a gente fala muito sobre clínica ampliada, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente fala sobre muito a gente fala bastante sobre clínica ampliada, e a gente precisa retomar isso o tempo todo quando a gente está falando de atenção hospitalar, porque eu acho que é um dos grandes entraves assim, que a gente tem quando a gente está discutindo isso dentro da atenção hospitalar. A gente também vai ter, como nos desafios, os encaminhamentos com dignidade e respeito à pessoa idosa, né? A gente tem o Estatuto aí da Pessoa Idosa, que fornece orientações, né, que diz, né, o que pode, o que não pode. A gente tem legislações em direitos humanos que vão tratar sobre a pessoa idosa, e que é importante que nós, profissionais de saúde, a gente leia isso, que a gente saiba, né, quais são os direitos da pessoa idosa, quais são os deveres também da pessoa idosa, né, que a gente conheça quais são as legislações, as resoluções que a gente tem atuais no nosso país, né, isso faz parte também do cuidado em saúde. E quando eu coloco encaminhamentos com dignidade, com respeito à pessoa idosa, é porque nós, enquanto profissionais de saúde, a gente nunca pode permitir que o nosso julgamento pessoal, que o que a gente acha ou deixa de achar sobre como certa pessoa levou sua vida, como certa pessoa chegou até a gente, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem questões relacionadas a uma pessoa que faz uso de substâncias psicoativas e chegou numa situação de adoecimento crônico. Às vezes, uma pessoa que, de alguma forma, ali fez algo que aquele profissional de saúde acha que não é o certo, ou às vezes até mesmo questões como homofobia, como transfobia também, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa relação com o outro, nessa relação com os nossos pacientes. E a gente tem que ter um respeito a essas pessoas, e a gente tem o dever, né? Cada profissão tem seu código de ética, e a gente tem o dever de tratar essas pessoas com dignidade e com respeito. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente nunca emitir a nossa opinião, né? O profissional de saúde não dá opinião, gente. O profissional de saúde, ele estuda, exerce o cuidado, exerce a assistência de saúde, né, faz suas orientações da melhor maneira possível para aquele paciente, respeitando aquele paciente, respeitando quem é aquela pessoa, de onde ela veio, né? Então, isso é um dos desafios que a gente tem na rotina, né, de serviço, quando a gente está falando sobre longas internações, quando a gente está falando sobre a deshospitalização dessa pessoa, às vezes quando tem muito tempo que uma pessoa está internada, que vários profissionais já estão um pouco cansados, né? Já estão ali exaustos às vezes, é difícil, gente, lidar com gente é difícil, então, às vezes, os profissionais, eles ficam muito cansados de estarem atendendo a mesma pessoa por muito tempo, e às vezes, ver que não está se resolvendo a situação, sabe? Ah, eu tô aqui, já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, e essa pessoa não sai daqui, essa pessoa continua aqui. E aí também a gente tem as questões, né, institucionais, que são a pressão para sair o leito logo, para aquele leito vagar e vir outra pessoa para aquele leito. A gente tem índices, né, metas que são colocados pela instituição para que os profissionais de saúde batam aquela meta. E, às vezes, de alguma forma, uma pessoa que está ali há muito tempo, que aquele releito não roda, fica, como posso dizer, fica
seguro ali, fica contido ali, sabe? As metas que precisam ser batidas, e enfim, né? Várias questões aí ligadas à gestão. E aí esses profissionais eles vão cansando, eles vão se sentindo pressionados, né? E aí eles começam às vezes a tratar o paciente de uma forma desrespeitosa, começam a falar na cara do paciente coisas como: ah, você já devia ter saído daqui, você não devia estar mais aqui. E isso vai gerando conflitos ou vai aumentando os conflitos que já existem. Então, por isso que eu coloquei como um dos pontos, né, nos desafios, justamente esse, eu vou colocar autogerenciamento, mas eu não sei se seria a palavra correta. Mas é isso, sabe? Da gente conseguir se ver enquanto profissional de saúde e ver qual é o nosso horizonte, né? Ver qual é, o que a gente objetiva, né? Discutir sobre isso, refletir sobre isso, né? Refletir sobre qual é o cuidado que a gente está exercendo para aquela pessoa, quais são os nossos objetivos ali, e eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se eu falei muito rápido, eu espero que eu tenha me feito entender. Aqui tá o meu, muito obrigada. O meu e-mail, o meu Instagram. Eu sempre estou no meu Instagram postando algumas coisas sobre a minha rotina enquanto residente. Eu sempre estou participando de alguns eventos, né? Muitos não, mas alguns eventos. Estou participando. Estou à disposição se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre o assunto, se vocês quiserem me dar um feedback também sobre a palestra, né? Eu sei que eu estou um pouco nervosa, eu ainda estou aprendendo um pouco a, a estar assim, né, nesse local de palestrante, mas eu vejo muito mais como uma troca. Eu gostaria muito que vocês pudessem me dar um feedback assim sobre como foi a palestra, o que, é que vocês entenderam sobre o assunto, quais foram as dúvidas que vocês ficaram. E é isso, eu estou à disposição. Muito obrigada. Espero que o congresso seja muito bom para vocês também, assim como está sendo para mim. Tá bom?